Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dia 18 de junho de 2025, quarta-feira, amanhã não tem sorteio, hoje à noite ainda tem sorteio. O que vocês acharam desse final zero, concurso de número 3.420? Tá aqui todas as informações na minha tela. Eu achei um concurso bem difícil, bem desafiador, com 10 dezenas ímpares, isso estava previsto, tá? Mas 7 dezenas repetidas do último concurso não estava previsto. Um início 3, fechamento de ciclo, né? Eu não acreditava no fechamento de ciclo, mas tá aí a moça da bolinha, né? Para contrariar a gente, né? Não deixar a gente acertar tudo, né? Por exemplo, esse padrão de 10 ímpares sorteados eu já vinha falando há bastante tempo. Então, para quem está acompanhando os vídeos aqui, pode até deixar escrito aqui nos comentários. Tá? O início 3 não previsto. Tá? Eu fiz isso aqui no meu grupo X2020, lá, um complemento. Todos os jogos foram feitos com o início 3. Tá? Então, nessa parte aí eu acertei. 10 ímpares também eu acertei. Mas o que vai definir, no caso, é o conjunto de estratégias que você usa. Se você usar muitas estratégias, você acaba filtrando também o prêmio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma matriz de 14 pontos, se não me engano foi o Robson. A gente vai filtrar essa matriz na ferramenta Excluir Colunas, tá? Então fica comigo no vídeo aqui para você ver como que você faz isso. Tá aqui então, concurso 3.420, dezenas na tela, 030506, 07 11 14, 15 16 17, 18 19 21, 22 23 e 25. Somente a dezena 25 para salvar as 4 pilares, lembrando que as 4 dezenas pilares também está para falhar todas elas. Vou até abrir para você poder entender o que eu estou falando aqui, ó. Se a gente pegar aqui, depois de logado no site, entrar aqui na área de estatística, dá uma roladinha aqui, ó, para aparecer o menu para vocês aqui, ó. Clica aqui nessa setinha aqui para abrir a caixinha de opções. Seleciona essa segunda opção, estatística personalizada. Escolhe as dezenas 01, 02, 24 e 25 e clica nesse botão gerar. Muito bem, depois de assumir essas dezenas, ele monta dinamicamente esse quadro estatístico. O que nos interessa é essa primeira linha de 0 dezenas, ou seja, nenhuma das 4 dezenas. Isso já aconteceu em 47 concursos diferentes. A última vez foi há muito tempo atrás. Foi no concurso 2.892, há 528 concursos atrás. Sendo que a média, se você dividir o número de concursos existentes até hoje, que são 3.420 concursos realizados até hoje, desde a criação da Loto Fácil, dividido pelo número de ocorrência, pelo número de vezes que não apareceram nenhuma das 4 dezenas, que foram 47, então 3.420 dividido por 47, a gente tem a média aproximada, que é aproximadamente 73, tá? 73, essa é a conta, significa que a cada 73 concursos fica ausente todas essas 4 dezenas, e é isso que a gente quer. Então a gente compara o atraso com a média e está muitas vezes mais atrasado. Inclusive, para nossa referência, a gente tem também um campo que se chama maior atraso, que é o maior atraso registrado até hoje. Foi entre os concursos 2.892 até o 3.420, que dá um total de 528 concursos, tá? Então, isso daqui, né, está também para acontecer, mas como já está muito, muito atrasado, então é muito difícil você seguir, né, uma estratégia como essa, né, tirando todas as 4 dezenas pilares, sendo que dessas 4 dezenas, o que mais acontece é vir de 2 a 3. Então, você tem todo o quadro estatístico aqui, ó. 5 condições específicas para acontecerem. Nenhuma das dezenas para saírem, uma das 4 dezenas, 2 das 4 dezenas, 3 das 4 dezenas e as 4 dezenas. Então, são 5 possibilidades que você tem, né, montada nessa tabela dinamicamente aqui, beleza? Se você gostou, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, bate um print dessa tela e faz o acompanhamento aí. Legal? Vamos fechar aqui então. Tá aqui então, gente, uma única aposta ganhadora. Que prêmio maravilhoso, né? R$ 5.891.518,64
para essa única aposta que apostou no início 3, apostou no fechamento de ciclo, apostou em 10 números ímpares. Então, meus parabéns para você ou para vocês. Eu espero que tenha sido bolão para muita gente comemorar. Na faixa de 14 pontos tivemos 383 ganhadores. Foram poucos ganhadores por conta, eu acredito, dos 10 números ímpares. Ninguém acreditava nisso, tá? Eu acreditava porque eu já estava acompanhando há bastante tempo. R$ 2.404,18 para cada um dos 383 ganhadores. Foi um prêmio muito bem pago, considerando que um prêmio bom é acima de R$ 1.500 para a faixa de 14 pontos. Faixa de 13, 12 e 11 pontos são faixas fixas, né? Então, isso aqui nunca vai mudar, beleza? Fechando aqui, então. Tá aqui, então, região dos primos, 7 dezenas, 6 na cruz, 10 ímpares, 10 na moldura, 3 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 7 do último concurso, padrão de linhas 44322, padrão de colunas 43332. Aqui a primeira tela, onde eu peço para vocês 5 segundos para vocês pararem, é o suficiente para você deixar um like, deixar uma curtida, valorizar um pouco o que eu venho fazendo todos os dias de manhã aqui, trazendo essas informações, os meus pitacos, a minha visão sobre que as ferramentas apresentam e ensinando vocês a utilizarem então esses dados aí por sua conta, né? Você não precisa concordar comigo, né? Apenas entender o que eu falo, depois concordando ou não, ou né, definindo diversas estratégias. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. Ah, e outra coisa também, hein? A gente vê, esse daqui é o concurso, né? Em relação aos números primos, em relação aos números da cruz. Então, eu repito todos os concursos aqui para cada um dos critérios aqui. Você pode ver que não aparece a dezena 13. Significa que ela perdeu o reinado. E ontem eu mostrei. Foram 18 concursos, se não me engano, seguidamente essa dezena ficou presa, sendo sorteada seguidamente. Então, obviamente, era um evento, né, bem bizarro, né, ficar tanto tempo assim sendo sorteada, né. Eu acredito que deva ter tirado também os 15 pontos de muita gente por conta dessa 13, que pensou que ela iria, né, ficar sendo sorteada eternamente, mas não, né. Moça da bolinha tá esperta, ela tratou de segurar essa bolinha dentro do globo e não deixar ela cair. Tá aqui então, desse conjunto de 10 dezenas, você escolhe de 5 a 8 dezenas. Aqui no grupo das intermediárias, você escolhe de 3 a 4 dezenas. E aqui no grupo das piores dezenas, você escolhe de 3 a 6 dezenas. Enquanto a 13, a 04, a 06 são as melhores dezenas nos 10 últimos concursos, a 08, 09, 23, 20 são as piores dezenas. Com 4 ou 5 joguinhos que você distribua dessa forma que eu falei aqui, de 5 a 8, 3 a 4 e de 3 a 6, você já consegue entrar numa zona de premiação, tá? É a melhor maneira de se pontuar, né? Não precisando utilizar planilhas, softwares, apps, tá? Então você, sem o computador, só com o celular, você já consegue fazer isso. 3 conjuntos de 17, 18 e 19, né? Você pode parar o vídeo, anotar ou ir lá no blog Gera Sorte, copiar e colar. E aí você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados. Então, agora eu já mudei, né? Então, eu abandonei os 10 números ímpares e voltei ao natural, que é de 7 a 8 ímpares, que são as minhas escolhas pessoais. Então, eu sempre coloco de 9 a 10 repetidas do último concurso, de 7 a 8 ímpares, exatamente 4 de Fibonacci, e agora, né, insistindo na progressão, 4 números na progressão, que também vai sair daqui a algum tempo, tá? Então, agora só a gente esperar e ir insistindo, como a gente fez aí com as 10 dezenas ímpares, tá? Então, você substitua de 1 a 3 dezenas de cada uma das linhas, forme outros jogos, que você vai ter uma estrutura muito bem balanceada aqui, muito boa, para montar os seus jogos. Tá aqui o padrão visual, então, comportamento individual das dezenas. Olha, 13, então, sofreu a falha aqui depois de 18 concursos. Mas tivemos outras dezenas também, a 4, né, que eu chamei a atenção ontem, né, que também poderia falhar. Tá aqui, falhou. Juntamente com a 10, somente a dezena 3 aqui para salvar, tá?
A dezena 7 também. Agora a gente já começa a bater o olho nela aqui, né? Que ela já entra no momento de falha nos próximos concursos. Dezena 12 também era presa, não gostou de ficar presa, falhou. Então, recapitulando aqui, dezenas presas, dezena 03, dezena 06, alcançou 4 concursos, então é considerada presa a partir de hoje. Dezena 07 continua presa e só. Candidatas a se tornarem presas. Vamos ver se tem alguma candidata aqui. Não tem, né? Candidata a se tornar presa é quando ela está com 3 concursos. Temos a 15 com 2 concursos, a 17 com 2 concursos e a 25 com 2 concursos. Então, essas daqui, possivelmente, uma delas ou até mesmo as 3 delas, as 3, né, podem vir a se tornar presa se continuar sendo sorteada. A gente pode aplicar o retorno após a falha para as dezenas 04, para a dezena 10, para a dezena 12 e para a dezena 13 no próximo concurso. É isso, então, esse é o padrão visual, não tivemos nenhuma máscara. E vamos, então, abrir, então, a ferramenta excluir colunas, respondendo, se não me engano foi o Robson, se não foi, por favor, me desculpe, deixa aqui nos comentários, mas acredito que tenha sido o Robson que perguntou se eu poderia criar uma matriz de 19 colunas com 100 jogos. Bom, quando você carrega a ferramenta, ela tem que carregar uma matriz para poder funcionar, tá? Então, a matriz que eu defini é um R5 e faça 14 pontos, né? Que você vê vendendo por aí pela internet a preços muito caros e você tem que gastar muito, mas muito dinheiro para registrar um jogo como esse, porque são 350 jogos, tá? 350 jogos. Não existe uma matriz mais econômica que 350 jogos. Alguns você vai encontrar com 355, outros com 358 e assim por diante. Porém, se você multiplicar por 3, vai dar aí R$1.000, seus R$1.000 para poder registrar, vai dar mais de R$1.000. E aqui eu te dou uma forma muito mais econômica, você vai gastar 1/6 disso. Enquanto você joga uma única vez com o sistema R5 espalhado pela internet, aqui você joga 6 vezes, né, com as mesmas chances também, tendo que errar 5 números. Lá você erra 5 números de um total de 25, aqui você erra 5 números de um total de 20. Tá? Lá você trabalha com dezenas, aqui você trabalha com colunas. Simples assim. Então, eu construí através dessa matriz 56 grupos de 20 dezenas, então é essa ferramenta que carrega, né, essa matriz que carrega com a ferramenta. Tá aqui, então, 14 pontos em qualquer concurso. Se não tiver 14 pontos, possivelmente vai ter 15 pontos, né? Possivelmente não, vai ter 15 pontos, se não tiver nenhum 14 pontos. Neste caso, no concurso de ontem, concurso 3.420, premiou 56, né, conjuntos de 20, 4 deles teve o prêmio de 14 pontos aqui dentro. O que eu deveria ter feito é ter acertado 5 números para transformar essa matriz aqui numa matriz de 15. Então, se eu clicar aqui em excluir colunas, ele não está excluindo nada, porque eu não escolhi nenhuma coluna para excluir aqui, ó. Agora, se eu tivesse excluído, por exemplo, e selecionado a coluna 1, ele vai pegar todos esses caras aqui que estão na coluna 1 e vai transformar essa matriz aqui numa matriz de 19 dezenas. Eu tenho que escolher 5 para que esse número aqui caia para 15 e eu consiga registrar os 56 jogos a R$3 cada um. Beleza? Vamos desmarcar isso daqui. Vamos lá, Robson. Acho que é Robson, tá? Então, mais uma vez, me perdoe se eu errei. A gente vai procurar aqui na caixinha. Olha, deixa eu fechar de novo. Olha, eu cliquei aqui, olha, nessa caixinha. Aqui são caixinhas de sorteios, né, dos concursos. E aqui são caixinhas das matrizes. Eu vou clicar na caixinha das matrizes. E vou vir aqui nessa barra. Cada linha dessa daqui é uma matriz diferente, tá? Então, a gente vai rolar aqui até chegar nessa parte aqui de 19. Então, a gente tem essas opções aqui, ó. Essa matriz aqui que eu construí, vamos pegar ela só para a gente ver se premiou bem. Olha, premiou com 14 pontos de novo ontem. Olha só, com 4 jogos apenas, a gente poderia ter feito os 14 pontos, acertando 4 números de um total de 19. Mas você não falou que era 20, Ricardo? Porque era uma matriz de 20. Aqui é uma matriz de 19 colunas. Então, 19 menos 4 vai dar 15, que é o que eu preciso. Então, eu só preciso acertar 4 números. Quais 4 números? 4 desses 5 que aparecem aqui.
Então, se eu pegar aqui, clicar nesse Dzinho aqui, ele combina esses 5 números 4 a 4. Então, qualquer uma dessas opções aqui que eu tivesse acertado, eu teria feito os 14 pontos. Tá? Vamos abrir de novo aqui e vamos lá, Robson. Mais uma vez, me desculpa se não foi o Robson, tá? A gente vai pegar essa matriz, então. Você falou assim para mim, ó. Ricardo, construa uma matriz com 100 linhas, onde eu tenha 14 pontos. Se eu fizer isso daí, eu não vou estar cobrindo 100%. Aqui, eu tenho certeza de estar com 100%, tá? Eu cliquei lá para carregar. Ele está fazendo duas etapas aqui, né? Duas etapas. A primeira, ele está conferindo as ausências, né? Então, ele está conferindo com o último concurso. Se aparecer esse alerta aí, você não faça nada, deixa sumir sozinho. Agora, essa segunda etapa, ele está montando as estatísticas. Então, olha só, essa matriz aqui, olha, no concurso de ontem, com 192 grupos de 19 dezenas, também teria premiado com 14 pontos. Eu tenho uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Eu tenho que acertar 4 delas. Então, aqui eu posso errar qualquer um desses números, né? Posso errar ou 01, ou 02, ou 07, ou 09, ou 18. Ou seja, eu tenho que acertar 4 dos 5 que aparecem aqui. Beleza? Do mesmo jeito aqui, do mesmo jeito aqui e do mesmo jeito aqui. Beleza? É isso, né? Como que a gente vai fazer, então, para filtrar isso daqui para deixar 100? Primeiramente, eu quero que vocês entendam que se você filtrar isso daqui, você está perdendo a garantia de 14 pontos. Já começa por aí, tá? Então, eu não tenho como construir uma matriz de 100 linhas com 19 colunas que dê 100%, porque ninguém conseguiu fazer isso. O mínimo encontrado até hoje, depois de muitos dias, depois de muitas horas, talvez até meses, o software rodando, o mínimo que se chegou foi 192. Mas a gente pode até abrir a calculadora de probabilidades para saber se isso daqui é o mínimo teórico, porque tem como a gente fazer uma conta de probabilidade para saber qual que é o menor número. Então, a gente pode pegar aqui, abrir dentro do GeraSort essa opção de probabilidades, deixa carregar tudo aqui, espera um pouquinho, pronto, apareceu aqui, olha, você vai aumentar esse campo aqui, ó, dezenas no volante, para 19. Então, tá aqui, olha, o cálculo seria esse daqui, ó. Seria isso mesmo, 25, 19... porque aqui eu estou calculando 15 pontos. Então, se eu fosse calcular para 15 pontos, seria 843 possibilidades. É como se eu organizasse 843 grupos de 19 dezenas cada linha lá. Só que eu quero garantir 14 pontos, que era o que a gente veio da ferramenta. Então, vou diminuir aqui, prêmio a ser garantido, 14. Olha só. Então, o mínimo teórico é 47. Então, significa que os construtores de matrizes, um deles sou eu, né? Eu também trabalho isso daqui dia e noite para construir, para sempre reduzir uma matriz para o mínimo possível. Então, o mínimo que a gente consegue com 100%, matematicamente, seria 47 grupos de 19 dezenas. E o que a gente tem? 192. Então, dá para se reduzir isso daqui. Dá para se chegar a 100? Dá, mas ninguém consegue. Então, é um processo muito difícil, né? Envolve muita matemática, envolve muita programação, envolve muito tempo para ficar rodando, né? As possibilidades, conferindo todos os grupos se não tem brecha, né? Então, isso é uma conversa para outro vídeo, né? Então, a gente não consegue chegar perto disso daqui. Então, o que eu tenho mais próximo de fechar 14 pontos em grupos de 19 é uma matriz de 192 linhas. O que a gente pode fazer aqui, olha, é copiar aqui todos os 192 grupos de 19 dezenas, Ctrl C, jogar para cá, tá? Ou simplesmente só clicar aqui em escolher colunas sem marcar nada aqui, ele vai copiar daqui para cá, tá? Mas eu vou fazer aqui, né, o certo aqui, ó.
Pronto, eu trouxe para cá. Se eu clicar fora aqui, ó, ele já identificou que tem 192 linhas de 19 dezenas. Beleza até aí? Agora a gente vem para a guia de filtros aqui, ó. Bom, eu posso filtrar isso daqui, tá? Eu posso filtrar até que fique sem linhas. Deixa eu dar um Ctrl- aqui na tela. Aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver, então, total de criados, né, 192, é a quantidade de linhas que eu tenho aqui dentro, tá? Então, eu criei esse campo aqui porque quando você clica aqui na aba de filtros, some essa informação aqui. Então, aqui dentro dessa área aqui, ele carrega a parte de filtros. Então, eu posso ir filtrando isso daqui de forma que eu vou diminuindo essa quantidade de 192. O que eu posso fazer? Né? Utilizar essas opções que já tem marcada? Não vai dar certo, porque a gente está falando em grupos de 19. Então, vamos, por exemplo, 19. 19 dividido por 2 daria 9,5, certo? Eu poderia marcar essa opção de filtros e colocar, por exemplo, se eu sei que dá 9,5, eu posso filtrar essa matriz aqui, essas 192 matrizes, de 9 a 10 ímpares, tá? Vou clicar aqui em filtrar. Dá uma olhadinha aqui, eu não preciso sair dessa tela. Vou clicar aqui em filtrar. Pronto, já problema resolvido. Então, eu já tenho 96, né? De um total de 192, sobrou 96. Eu já poderia, então, trabalhar com essa nova matriz. Então, vamos voltar para a execução. E agora sim, eu tenho aqui, então, filtrado 96 linhas de 19 dezenas. Ctrl A, Ctrl C. Vamos limpar a entrada aqui. E agora eu vou colocar as minhas 96 aqui dentro. Tiro daqui de dentro, dou um clique para fora. Agora ele vai fazer uma conferência na minha nova matriz. Então, ele está conferindo as ausências. Eu já consigo ver que eu perdi os 14 pontos. Tá vendo? Já perdi os 14 pontos aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem nada aqui no 14, não tem nada no 15 aqui. Esse é o grande risco de você filtrar uma matriz, tá? E para os próximos concursos, e para os concursos anteriores, será que teria sido, né, uma boa ter filtrado, né, essas matrizes aí, deixando somente de 9 a 10 ímpares dentro das matrizes? Vamos pegar, vamos dar uma olhadinha, passear pelos outros concursos, vamos ver. Olha só, perdemos os 14 pontos também no concurso 3.419. No 418 ainda manteria, duas teria feito 14 pontos. No 17 teria perdido, no 16 teria... Olha, no 16 teria dado 14 e 15 pontos, tá vendo? Mesmo com uma matriz filtrada. É um risco que vocês devem correr, tá? Né? É sua conta. Então, antes de fazer, você já tem que ter a noção que você pode perder o prêmio. Quando eu carrego uma matriz de 192 linhas de 19 dezenas, está fechado em 14 pontos, em qualquer concurso. Agora, quando você filtra isso daqui, você já está correndo o risco de perder. Beleza? Eu espero ter, né, ter esclarecido essa parte aqui. Então, você pode fazer com qualquer matriz. Você pode utilizar essa ferramenta aqui como filtro dos seus jogos. Por exemplo, vamos abrir aqui numa nova guia. Vamos trazer aqui o gerador de grupos. Vamos imaginar que eu queira fazer 500 jogos da Loto Fácil. Gerar grupos. E aqui, olha, ele me devolveu, então, 500 jogos totalmente aleatórios. Randômicos, não tem padrão nenhum. E eu quero pegar, dar um Ctrl A aqui, nesses 500 jogos. E vir para a ferramenta... aqui eu posso fechar, tá? Ferramenta excluir colunas, que está aqui. Eu posso, então, limpar aqui. Posso utilizar somente essa caixa aqui. Então, eu posso limpar aqui, tá? E soltar os meus 500 jogos aqui, ó. Tiro aqui, então já atualizou. E eu posso utilizar os meus filtros aqui. Agora, eu sei, então, que são jogos simples de 15 dezenas. Tá aqui os 500 total criados. Então, vamos imaginar que eu queira deixar somente de 7 a 8 ímpares nesses jogos. Então, eu deixo marcado aqui o 7 e o 8. Lembrando que esse campo aqui tem que estar ativo, tá vendo? Se eu, por exemplo, ativasse esse daqui, ele teria 2 filtros selecionados. Um filtro ele iria me manter com 7 a 8 ímpares, outro filtro ele iria me manter
de 8 a 11 dezenas repetidas do último concurso. Dá uma olhadinha nesses 500 aqui. Quando eu clico aqui em filtrar, de 500, então ele me manteve 237 jogos que mantém, né, essas configurações aqui que eu deixei. Essas duas configurações do caso. Ah, quero ir mais além. Eu quero colocar somente 4 números de Fibonacci. Então, desmarca aqui, deixa só marcado 4 aqui. Tica aqui e clica aqui em filtrar de novo. Ó, já caiu para 80. E você vai fazendo isso daí. Só tome o cuidado de não zerar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o gabarito de linhas e colunas e vou clicar aqui em filtrar. Ó, já caiu para 27. Cada vez mais que eu vou fazendo, utilizando os filtros aqui, ele vai filtrando, vai me deixando cada vez menos com menos jogos na caixa de execução. Cliquei aqui na caixa de execução, está aqui os meus jogos filtrados. Então você pode utilizar essa ferramenta para filtrar também os seus jogos pessoais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então dessa pequena aula. Fechando aqui então, deixa eu dar um Ctrl mais aqui para voltar ao 100% na tela. Fechando a ferramenta excluir colunas, que é uma ferramenta fantástica, você pode utilizar aí para diversas situações. Ciclo das dezenas, vamos lá no ciclo das dezenas. Fechou o ciclo, né? Como que ele estava? Ele estava dessa forma aqui, ó. Vamos voltar ao concurso. Vamos clicar aqui em gerar. Tínhamos 4 dezenas para fechar. Olha, totalmente, né, inaceitável para mim. Eu não utilizaria nunca o fechamento de ciclo, porque a gente tinha somente 2 concursos. Fechamento de ciclo com 3 concursos não estava sinalizado. Eram 4 dezenas. Normalmente, quando se fecha o ciclo com 3 concursos, não pode ter muitas dezenas aqui. Teria que ter pelo menos 3, 2 dezenas. Aí sim poderia ter um fechamento de ciclo. Eram 3 pares contra uma ímpar. Então, todos os cenários indicavam que não iria fechar o ciclo. E o que aconteceu? A moça da bolinha estava lá, né? Danada da moça da bolinha estava lá. Falei assim, não, eu vou fechar o ciclo. Tá aqui. Saíram as 4 dezenas. Para quem acreditou nisso, né? E eu até falei, você não precisa concordar comigo. Você só precisa entender e toma a sua decisão. Fechou o ciclo com 3 concursos. Então agora perdemos a referência. Então o ciclo de número 724 precisou de 3 concursos para sair em todas as 25 dezenas. Agora a gente perde totalmente a referência, pode sair quaisquer conjunto de 15 dezenas. Beleza? Números primos dessa região do volante, tendências para ver 2, 4, 5 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 3, 5, 7 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 7, 8 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 8 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 2 e 5 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 4, 6 e 8 dezenas. Olha só, isso daqui que eu chamei a atenção no começo do vídeo, né? Do mesmo jeito que eu fiquei insistindo em 10 números ímpares, eu também estou insistindo agora em 4 números na progressão, que são 4 desses 9 números na região cor-de-rosa, tá? Então tem uma boa chance disso daqui acontecer nos próximos concursos, porque o atraso, além dele estar maior que a média, ele está encostando cada vez mais próximo do maior atraso registrado até hoje, que foi 35 concursos. Ciclo dos primos fechou, ciclo da cruz também fechou, ciclo dos ímpares, 3 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura começou agora, então várias dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, 4 dezenas para fechar. E ciclo da progressão, 4 dezenas também para fechar. Bom, com menos de 30 minutinhos eu trouxe aqui um conteúdo de altíssimo valor para vocês. Eu espero que vocês tenham premiado bem. Eu espero que esteja ajudando todas essas informações. Mas eu conto sempre com o like de vocês, tá? E um comentário, é sempre importante para mim. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.